Fala galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês hoje aqui no canal Boi no Coach. Eu não tô trazendo mais um vídeo pra vocês. Olha os boi aí, aqui no curral. Olha o pequenininho. E o Gerolão já tá deitado. Já comeram aqui o arrastão da manhã, o trato da manhã. Hoje, graças a Deus, amanheceu chovendo. Olha aqui o piso como tá. Mas como vocês sabem, aqui é um piso de cimento. Já tem vídeo lá. Os primeiros vídeos do canal foi fazendo esse piso aqui cimentado para eles, justamente para evitar isso, período de chuva, quando estiver chovendo, para não fazer lama no pé do coxo. É importante, quem vai trabalhar em confinamento ou semi-confinamento, não deixar lama no pé do coxo, que os animais não gostam. Então, pelo menos onde os animais vão comer, é importante que tenha um piso. Aqui dá para eles comerem em cima do piso, até as patas traseiras ali estão no piso ainda. Então aqui evita a lama. Só passar a enxada e puxar um pouco do estrumo deles, que eles vão deixando aí enquanto estão comendo, que fica limpinho. Então é importante você cimentar. Eu fiz esse piso aqui pequenininho, gastei pouco, gastei R$90 só. É um dos primeiros vídeos do canal, depois dá uma olhadinha lá quem tiver interesse de fazer, ficou bem bacana. No vídeo de hoje, pessoal, vou estar conversando com vocês sobre o período e a época certa de você vender o seu gado. A gente que trabalha com a pecuária, a gente que trabalha com boi, engordando, ou quem trabalha com cria, produzindo bezerro, é importante que você tenha uma noção de mercado da sua região. Por quê? Porque às vezes você vai vender o gado na época errada e você tem um lucro menor. E na pecuária, como a gente trabalha com um alto investimento e um retorno não tão alto, é importante que a gente feche todas as brechas que pode ter um lucro menor. A gente tem que trabalhar sempre buscando sempre um lucro maior, cortando todas as brechas, fechando todas as portas que podem vir a ser um possível prejuízo. Então a gente tem que entender e compreender o mercado na sua região e o clima também da sua região, para saber quando você deve vender e quando você deve comprar os seus animais, beleza? Então aqui, quem acompanha há mais tempo sabe que eu tinha uns garrotes Nelore, uma garrotada Nelore. Eu tava com 6 garrotes Nelore, fazendo uma média aí de umas 10 arrobas. Eu tava com eles aqui. E como eu vi que estava perto de chegar a seca, o inverno esse ano foi bem fraco, então a seca vai ser pior ainda. Então como eu vi que estava próximo de se aproximar a seca, o que eu fiz? Eu vendi os Nelores. Muita gente me criticou por ter vendido os bezerros Nelore, por serem bezerros muito bons e que daqui a um tempo seriam 6 boi Nelores, 6 ótimos bois. Tem vídeo aí no canal deles que eram ótimos bezerros, para bezerro novo, com muita genética, muita raça, né? É difícil de encontrar por aqui bezerros como aqueles. Mas por que eu vendi? Eu vi que estava se aproximando a seca, e quando chega o período de seca, aqui fica bem seco literalmente. Então como o pessoal já tem pouco pasto no período de seca, ninguém procura bezerro para comprar. Então no período de seca, no período que falta chuva aqui, bezerro é difícil de vender. Então como é difícil de vender, o pessoal não quer comprar. Qual é a tendência? A tendência é o preço cair. Então eu consegui vender aqueles bezerros meus a 3.800, um pelo outro, entrando ali o menor e o maior. Se eu fosse vender hoje, período de seca, eu não conseguiria esse preço que eu vendi eles naquela época, mesmo que eles tivessem aumentado. Eu não conseguiria. Por quê? Porque agora, como é seca, tem um período de seca todo pela frente aí. A gente tá agora no mês de agosto, né? Então aí o período de seca vai até comecinho de março. Março começa as nossas chuvas. Então daqui até lá, quem cria, que não tem pasto, tem que entrar na ração. E não compensa ficar com bezerros confinados todo o período de seca, todo o verão. Então eu não conseguiria vender tão fácil aqueles meus bezerros como eu vendia um tempo atrás, que ainda era o período de chuva, o período de inverno. Então você tem que se atentar a isso. Bezerros, ou garrotes pequenos, é muito mais fácil de vender período de chuva. Então se você tem os seus bezerros que você vê que não vai conseguir manter eles na seca, você vai precisar vender eles, então venda antes de chegar a seca, venda no período de chuva, beleza? Deixa eu virar a câmera aqui para vocês verem os animais também. Olha o tampinha me cheirando. Esse aqui tá ficando mansinho, pessoal. Deixa eu analisar, os outros não gostam não, mas ele tá gostando. Vai. Então, como eu estava dizendo, se você tem uma bezerrada, uma garrotada aí, e você vê que não vai ter condição de manter eles durante a seca, venda antes de chegar a seca. Eu vendi um mês antes da seca, vendi por 3.800. Quando chega a seca é muito mais difícil de vender, porque a procura é menor. Se a procura é menor, o preço também é menor.
Boi magro para engordar. Qual é o melhor período de se comprar boi magro? Inícios de chuva, quando começa a chover, o preço do boi começa, o boi para engorda, ou boi de solta, como o pessoal chama, começa a valorizar. Por quê? Começou a chover na minha região, eu vou procurar uns garrotes, vou procurar uns boi magro para comprar e colocar no meu pasto para engordar. Então, começo de chuva, o preço do gado começa a valorizar. Eu falo isso na minha região, você tem que compreender a sua. Então, qual é o período ideal de você comprar gado para engordar, comprar uns garrotes para criar? É antes de começar o período de chuva. Como eu vou dar um exemplo, o período de chuva meu aqui começa mês de março. Então, o que eu fiz? Comprei aqueles meus animais, dia 5 de março eles chegaram aqui na minha propriedade, aqui na minha terra, dia 5 de março. Por quê? Em março começam as boas chuvas, em abril já tem pasto. Então foi isso que eu fiz. Comecinho de março eu já comprei os bezerros antes de que o preço viesse a subir ainda mais. Por isso eu comprei antes. Começou a chover em março? Não começou, porque esse ano foi um ano anormal, um ano diferente dos outros. Mas normalmente o nosso inverno começa em março, em abril já tem pasto em todo canto. Então por isso eu fiz a opção de comprar os meus bezerros em março. Então é importante que você tenha essa noção de conhecer a sua região. Aqui, como eu disse, começo das chuvas, bezerro, garrote e boi valoriza. Então é importante você comprar antes. E finalzinho das chuvas, o bezerro começa a desvalorizar, que o pessoal não quer tanto comprar bezerro, porque não é vantagem manter o verão inteiro os bezerros. Então é importante você conhecer o mercado na sua região, para você saber o período certo de comprar e o período de vender. Quando pegar o alto da seca aqui, vamos dizer aí novembro, dezembro, boi gordo tá valendo bem. Então é quem tem a oportunidade de comprar boi magro agora para vender boi gordo em dezembro, vai ganhar um bom dinheiro, porque o boi gordo valoriza no final do ano, a carne do boi gordo vai valorizar bem. Agora deu um pouco uma esfriada, por quê? Quem acompanha os vídeos da feira vê que o preço do boi gordo deu uma esfriada, por quê? Como chegou a seca, quem engorda boi a pasto vendeu todo o gado agora para não deixar emagrecer. Então, como acabou o pasto secou, quem tem boi gordo a pasto vendeu tudo agora para não deixar o boi emagrecer. Então foi muito boi que foi vendido nesse período. Aqui, como a gente é uma região pequena aqui, todo mundo conhece todo mundo, muitos fazendeiros aqui venderam os boi gordos que tinham muitos. Um vendeu 30, outro vendeu 50, 60. Então foi muito gado que foi vendido agora. Então, como tem muito gado para os machantes matarem, eu conheço machante que comprou e botou na fazenda dele lá para ir matando aos poucos. Então o preço deu um pouco mais esfriado, a procura diminuiu pelo boi gordo. Mas daqui 2 meses vai voltar toda a procura novamente. Então no final do ano o preço do boi gordo vai estar muito bom para quem tem boi gordo para vender. Então é importante que quem tem as condições comprar boi magro agora para vender daqui lá para o final do ano, vender boi gordo que vai ter um bom lucro, beleza, pessoal? Essas dicas é para você ter uma renda, um lucro melhor quando você for vender, quando você for comprar e quando você for vender. Se eu fosse vender aqueles meus bezerros hoje, eu teria um lucro bem menor, por já ser período de seca e o bezerro ter desvalorizado um pouco. Já boi magro agora, também já é mais fácil de comprar boi magro agora, para vender final do ano boi gordo e ter uma renda um pouquinho maior, beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, segue a gente lá no Instagram, @boidocoxa, e meu contato vocês já viram aí no vídeo. Quem quiser falar comigo, só manda mensagem lá no WhatsApp. E logo vamos estar fazendo outra rifa aqui no canal, fiquem ligados aí, beleza? Valeu!